Portaria número 199, de 9 de novembro de 2018, aprova o regimento interno do Departamento Penitenciário Nacional. O Ministro de Estado da Segurança Pública, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal, e o art. 8º do Decreto número 9.360, de 7 de maio de 2018, resolve: art. 1º aprovar o regimento interno do Departamento Penitenciário Nacional, na forma do anexo a esta portaria. art. 2º o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança, nos termos do art. 8º, parágrafo único, do Decreto número 9.360, de 2018, é o constante no anexo X da Portaria número 86, de 4 de junho de 2018. art. 3º fica revogada a Portaria número 5, de 4 de janeiro de 2018, publicada no Diário Oficial da União, seção 1, de 8 de janeiro de 2018. art. 4º esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Raul Jungmann, anexo I, Regimento Interno do Departamento Penitenciário Nacional, capítulo 1, da Natureza e da Competência. art. 1º ao Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, órgão específico singular a que se refere o art. 2, inciso I, a linha B do anexo I do Decreto número 9.360, de 7 de maio de 2018, tem por finalidade exercer as competências previstas nos arts. 71 e 72 da Lei número 7.210, de 11 de julho de 1984, e especificamente e planejar e coordenar a Política Nacional de Serviços Penais, e acompanhar a aplicação fiel das normas de execução penal no território nacional. E inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e os serviços penais. E assistir tecnicamente os entes federativos na implementação dos princípios e das regras da execução penal. Colaborar técnica e financeiramente com os entes federativos quanto a implantação de estabelecimentos e serviços penais. A formação e a capacitação permanente dos trabalhadores dos serviços penais. A implementação de políticas de educação, saúde, trabalho, assistência social, cultural, jurídica, e respeito à diversidade e questões de gênero, para a promoção de direitos das pessoas privadas de liberdade e dos egressos do sistema prisional, e a implementação da Política Nacional de Alternativas Penais e ao fomento às alternativas ao encarceramento. Coordenar e supervisionar os estabelecimentos penais e de internamento federais. Processar, analisar e encaminhar, na forma prevista em lei, os pedidos de indultos individuais. Gerir os recursos do Fundo Penitenciário Nacional. Apoiar administrativa e financeiramente o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Autorizar os planos de correição periódica e determinar a instauração de procedimentos disciplinares no âmbito do Departamento. Elaborar estudos e pesquisas sobre a legislação penal, e promover a gestão da informação penitenciária e consolidar, em Banco de Dados Nacional, informações sobre os sistemas penitenciários federal e dos entes federativos. Capítulo 2. Da estrutura organizacional. art. 2º o DEPEN tem a seguinte estrutura organizacional: Assessoria de Informações Estratégicas, a INFE, e Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais, ONSP. Corregedoria Geral do Departamento Penitenciário Nacional, CORDEPAN, e Gabinete, GABDEPAN, a Divisão de Gestão Processual, DIGEPRO, 1, Serviço de Assuntos Institucionais, SAI. 2. Serviço de Comunicação Social, SECOM. Diretoria Executiva, DIRAX, a Coordenação de Orçamento, Finanças, Planejamento e Controle, COFIPLAC. 1. Divisão de Execução Orçamentária e Financeira, DIOF. 2. Divisão de Contabilidade e Controle, DICOC. E 3. Divisão de Diárias e Passagens, DIDIPA.
B. Coordenação de Gestão de Pessoas, COGEP, 1, Divisão de Estudos de Gestão de Pessoas, DEGEP, 1,1, Serviço de Apoio à Gestão e Desligamento, SAGED, e 2. Divisão de Pagamento e Execução Financeira e Orçamentária de Pessoal, DIPEFOP, C. Coordenação Geral de Logística, CGLOG, 1. Coordenação de Licitações e Contratos, COLIC. 1,1, Divisão de Gestão Contratual, DIGEC, 1, 1,1, Serviço de Procedimento Licitatório, SEPLIC, 1.1.1.1 Núcleo de Pregões, NUP, 1.1.1.2 Núcleo de Sanções, NSA. 1,2, Divisão de Patrimônio e Serviços Gerais, DIPASG, 1, 2,1, Núcleo de Transportes, NUTRANS, VI, Diretoria de Políticas Penitenciárias, DIRPP, a coordenação de gabinete. 1. Divisão de Projetos, Gerenciamento e Assessoria, DPGA, e B. Coordenação de Políticas para Mulheres e Promoção das Diversidades, COPMD. C. Coordenação da Escola Nacional de Serviços Penais, ESPEN. D. Coordenação Geral de Gestão de Instrumentos de Repasse, CGGIR. 1. Coordenação de Análise e Acompanhamento de Instrumentos de Repasse, COAIR, 1,1, Divisão de Formalização e Acompanhamento de Instrumentos de Repasse, DIFIR. 2. Coordenação de Análise e Acompanhamento de Prestação de Contas e Tomada de Contas Especial, COAPC, 2,1, Divisão de Prestação de Contas e Tomada de Contas Especial, DIPCTCE. E Coordenação Geral de Modernização, CGMO, 1, Coordenação do Sistema Nacional de Informação Penitenciária, COSISDEPAN, 2, Coordenação de Aparelhamento e Tecnologia, COATC. 3. Coordenação de Engenharia e Arquitetura, COENAF. Coordenação Geral de Promoção da Cidadania, 1. Coordenação de Saúde, COS, 1,1, Divisão de Assistência Social, DIAS. 2. Coordenação de Educação, Cultura e Esporte, COSE. 3. Coordenação de Trabalho e Renda, COATR. Coordenação Geral de Alternativas Penais, CGAP. 1. Coordenação Nacional de Monitoração Eletrônica, CONAME, e 2. Coordenação Nacional de Alternativas Penais, CONAP, VI, Diretoria do Sistema Penitenciário Federal, DISPF. A. Núcleo de Segurança Penitenciária, NSP. B. Coordenação Geral de Classificação, Movimentação e Segurança Penitenciária, CGCMSP. 1. Divisão de Classificação e Movimentação Penitenciária, DCMP. C. Coordenação Geral de Inteligência Penitenciária, CGIN. 1. Divisão de Inteligência e Contra-Inteligência, DINC. D. Coordenação Geral de Assistências nas Penitenciárias, CGAP. 1. Divisão de Assistência Penitenciária, DIAP, e VII, Diretoria de Presídio Federal, DIPREF. A. Divisão de Segurança e Disciplina, DISED, e B. Divisão de Reabilitação, DIREB. C. Serviço de Saúde, CESAL, e D. Serviço Administrativo, SEAD, capítulo 3, da competência das unidades, art. 3º A Assessoria de Informações Estratégicas compete. E prestar assessoramento técnico ao diretor-geral do DEPEN na coleta de dados e tratamento de informações. E sugerir estratégias e oferecer subsídios para a tomada de decisões com base nos dados e informações. E definir modelo de coleta de dados e informações para a produção de relatórios analíticos, formulação de políticas e interlocução com centros de pesquisa e pesquisadores. E v. Implementar metodologia para estabelecimento de indicadores, v. Monitorar e elaborar relatórios gerenciais. Vi. Apoiar os dirigentes do DEPEN, em conjunto com a diretoria executiva, na coordenação dos processos de planejamento estratégico, organização e avaliação institucional. VII. Assessorar o processo de planejamento e tomada de decisão coletiva para garantir a efetividade e racionalidade das ações do DEPEN. VII. Acompanhar o desenvolvimento e a execução de ações, projetos e programas.
E X. Organizar e estruturar dados estatísticos do sistema prisional, de sistema de justiça criminal, e outros de interesse do DPEM. X. Supervisionar a elaboração do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, a ser atualizado semestralmente. X. Atender ao público, interno e externo, quanto às solicitações de informações estatísticas, e XI. Elaborar relatórios de prestação de contas anual e demais documentos e orientações dos órgãos de controle, art. 4º. A Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais compete. E. Atuar como instância de controle e participação social responsável pelo tratamento das solicitações, reclamações, denúncias, sugestões e elogios relativos às políticas e aos serviços públicos prestados por servidores e órgãos de administração da execução penal, sob qualquer forma ou regime. E. Protocolar, dar tratamento e responder sugestões, solicitações, reclamações e denúncias formuladas por pessoa privada de liberdade, servidor penitenciário ou por qualquer interessado, referentes a servidores, órgãos e serviços da administração da execução penal. E. Fomentar e apoiar formas de participação social no planejamento, elaboração, fiscalização e controle de propostas, políticas públicas e ações institucionais no âmbito da execução penal. E v. Fomentar e apoiar a implantação e o funcionamento de ouvidorias externas e independentes de administração da execução penal nas unidades da Federação. V. Publicar relatório anual de atividades, com recomendações voltadas à plena garantia dos direitos das pessoas privadas de liberdade e ao aprimoramento da gestão penitenciária. V. Propor aos órgãos competentes a instauração de procedimentos destinados à apuração de responsabilidade administrativa, civil ou criminal, quando for o caso. VI. Inspecionar estabelecimentos penais e produzir relatórios para subsídio da gestão penitenciária, submetendo-os aos interessados, e VI. Preservar o sigilo de identidade do demandante, desde que solicitado. Primeiro, a ouvidoria expedirá normativa para disciplinar a organização, as formas de acesso e atendimento ao público, os fluxos e as rotinas diárias, bem como o tratamento de solicitações, reclamações, denúncias, sugestões e elogios. Segundo, a ouvidoria contará com um conselho consultivo, composto por representantes da rede de participação social e controle na execução penal, com a finalidade de acompanhar, formular críticas e sugestões para o aprimoramento de seu trabalho, na forma disciplinada em ato do diretor-geral, por proposta da ouvidoria. Art. 5º. A Corregedoria Geral do Departamento Penitenciário Nacional compete. E. Atuar como unidade de fiscalização, inspeção e correição, com a incumbência de preservar os padrões de legalidade e moralidade dos atos de gestão praticados no âmbito do DPEM. E. Dirigir, planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades correcional e disciplinar no âmbito do Departamento Penitenciário Nacional. E. Propor e implementar ações destinadas à prevenção de prática de infrações disciplinares pelos servidores do Departamento Penitenciário Nacional. E v. Elaborar manuais de correição e disciplina, bem como realizar correições e inspeções ordinárias e extraordinárias. V. Expedir recomendações, destinadas ao aperfeiçoamento de atividades e condutas funcionais, destinadas a melhorar a prestação do serviço público. V. Definir, avaliar e executar critérios, métodos e procedimentos para a atividade de investigação disciplinar. VI. Assessorar o Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional em assuntos de natureza disciplinar, bem como sugerir elaboração normativa pertinente. VI. Orientar os dirigentes da sede e das unidades descentralizadas quanto à interpretação e ao cumprimento da legislação pertinente. E X. Apreciar consultas e manifestar-se sobre conduta, deveres, proibições e demais matérias que versem sobre disciplina funcional. X. Examinar denúncias, representações e demais expediente que tratem de irregularidades funcionais, bem como promover sua apuração, atendidos os requisitos legais.
X. Instaurar, de ofício, sindicâncias investigativas ou preparatórias e realizar inspeções e correições. X e I. Instaurar os procedimentos, sindicâncias e processos administrativos disciplinares para a apuração de irregularidades. X e I. Indicar os membros para compor as comissões apuratórias e verificar a regularidade dos trabalhos por elas realizados. X e V. Solicitar a órgãos, entidades públicas, pessoas físicas ou jurídicas informações e documentos necessários à instrução dos processos correcionais. XV. Submeter ao diretor-geral relatório opinativo sobre as conclusões alcançadas pelas comissões disciplinares, para a decisão da autoridade competente. XVI. Acompanhar o andamento de ações judiciais relativas às atividades, e XVI. Requisitar, no interesse da atividade correcional, dados, informações, registros e documentos contidos em sistemas e arquivos da administração pública, art. 6º ao gabinete compete. E elaborar e acompanhar a agenda de trabalhos e viagens do diretor-geral, bem como as pautas e registros de reuniões. E coordenar, acompanhar e controlar os documentos e processos enviados ao departamento, e preparar os despachos e controlar o expediente funcional do diretor-geral. E v. Propor a normatização de procedimentos das unidades, v. Promover a divulgação dos atos normativos do diretor-geral. Vi. Orientar e coordenar as atividades concernentes às áreas de relações institucionais, comunicação social e rotina administrativa no gabinete do diretor-geral. VI. Colaborar no relacionamento do departamento com órgãos e entidades governamentais. VI. Apoiar o diretor-geral no desempenho de suas atribuições. E X. Zelar pela correspondência, pelo cumprimento de prazos em todo o DPEM e manter atualizado e organizado o arquivo do gabinete. E X. Promover o acesso à informação e a transparência ativa no DPEM, por meio de diretrizes para atendimento dos pedidos de informação. Art. 7º. A divisão de gestão processual compete. E executar a gestão processual no âmbito do gabinete do diretor-geral do DPEM, ao a coordenar, supervisionar, orientar e avaliar as atividades de recebimento, triagem, encaminhamento e redistribuição de processos e documentos. B. Apoiar em questões de natureza jurídica, técnica e administrativa. C. Gerenciar, supervisionar, controlar, acompanhar, orientar, avaliar e executar as atividades inerentes à gestão de protocolo, arquivo, trâmite de correspondências, preservação digital e acervo histórico. E atualizar os sistemas de controle de processos, de modo a permitir o efetivo acompanhamento de prazos processuais e tramitação interna de autos. E B. Relatórios gerenciais para acompanhamento, avaliação e planejamento da atividade de gestão da divisão. E auxiliar na elaboração, implantação e acompanhamento de projetos de racionalização de métodos e processos de trabalho. E V. Solicitar informações às demais unidades do DPEM. V. Analisar e acompanhar as informações prestadas pelas demais unidades do DPEM para a elaboração de respostas a expediente internos e externos. Vi. Gerir o atendimento dos pedidos de informação endereçados ao DPEM nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação. VI. Promover a classificação da documentação de interesse do gabinete do diretor-geral. VI. Preparar, acompanhar e controlar a publicação de atos administrativos e normativos do gabinete, bem como realizar a publicação quando necessário. E X. Acompanhar, controlar, orientar e executar as atividades de protocolo encaminhados ao DPEM, art. 8º ao Serviço de Assuntos Institucionais compete. E planejar e gerir ações para o fortalecimento das relações institucionais do DPEM. E acompanhar e assessorar o relacionamento do DPEM com conselhos, órgãos da execução penal dos estados, órgãos essenciais ao funcionamento da justiça e com organizações da sociedade civil. E apoiar a articulação de ações e projetos intersetoriais, por meio do intercâmbio de informações.
E v. Assessorar o gabinete na celebração de instrumentos com entidades e organizações congêneres a nível nacional e internacional. V. Apoiar a elaboração de instrumentos de cooperação técnica com unidades federativas, organismos internacionais e parceiros estratégicos. V. Acompanhar no Congresso Nacional as iniciativas de interesse do DPEM e assessorar o diretor-geral e, com sua autorização, os demais diretores, quanto às atividades e às solicitações do Poder Legislativo. VI. Assegurar o acompanhamento das proposições de atos normativos de interesse do DPEM, em especial os afetos à execução penal. VI. Acompanhar os casos de interesse do DPEM perante organismos internacionais de direitos humanos, fomentando o relacionamento institucional com outros órgãos públicos envolvidos. E X. Acompanhar e promover a participação do DPEM em foros internacionais. X. Apoiar na gestão para a emissão de passaporte oficial, visto e autorizações administrativas necessárias aos processos de afastamento do país, e X. Apoiar o gabinete nas pautas de trabalho relacionadas a viagens internacionais do diretor-geral, art. 9 ao Serviço de Comunicação Social compete. E. Executar as atividades de comunicação interna e divulgar as matérias relacionadas com a área de atuação do DPEM, e. Manter atualizado o portal de comunicação próprio do DPEM. E. Pesquisar notícias divulgadas na imprensa sobre o DPEM e sua área de atuação, a fim de consolidá-las e divulgá-las. E v. Solicitar informações de interesse à comunicação social às unidades do DPEM. V. Manter atualizadas as listas de contato dos veículos de comunicação. V. Elaborar pauta e atuar nos eventos internos e externos de interesse do gabinete do diretor-geral. VI. Apoiar a elaboração de matérias midiáticas das unidades administrativas do DPEM. VI. Acompanhar os eventos de outros órgãos com a presença do diretor-geral do DPEM. E X. Propor plano anual de comunicação. X. Manter registro de matérias publicadas sobre o DPEM e de outros temas de interesse. X. Coordenar o planejamento, o controle e a divulgação das informações institucionais e administrativas do DPEM. XI. Executar atividades de cerimonial do gabinete do diretor-geral. XI. Elaborar projetos e pesquisas para atender aos eventos do DPEM. XIV. Programar e promover a execução de solenidades, além de orientar e acompanhar a realização de reuniões, encontros, simpósios, congressos e outros eventos do interesse do diretor-geral do DPEM. XV. Fiscalizar os contratos de eventos do DPEM. XVI. Propor o planejamento anual de cerimônia e eventos do DPEM, e XVI. Elaborar pauta e atuar nos eventos internos e externos de interesse do gabinete do diretor-geral do DPEM. Art. 10. A diretoria executiva compete. E. Coordenar e supervisionar as atividades de planejamento, orçamento, administração financeira, gestão de pessoas, serviços gerais, serviços de engenharia, de informação e de informática, no âmbito do departamento. E. Elaborar a proposta orçamentária anual e plurianual do departamento, assim como as propostas de programação financeira de desembolso e de abertura de créditos adicionais. E. Acompanhar e promover a avaliação de projetos e atividades, considerando as diretrizes, os objetivos e as metas constantes do plano plurianual. E v. Realizar tomadas de contas dos ordenadores de despesa e demais responsáveis por bens e valores públicos e de todo aquele que der causa à perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em dano ao erário. V. Propor ao diretor-geral a edição de normas afetas às suas competências. V. Subsidiar e apoiar a Escola Nacional de Serviços Penais na execução de suas atividades. VI. Propor estratégias para assegurar a participação e o controle social nos processos de formulação, implementação, monitoramento e avaliação das políticas de gestão do DPEM. E VI. Praticar, em conjunto com o diretor-geral, atos referentes a procedimentos licitatórios e à gestão de contratos.
Canal Áudios EI. Se gostou, curta e compartilhe. Dicas e novidades na descrição do vídeo. Bons estudos!